Oi, gente, tudo bem? Vamos aqui de novo. Esse é um atendimento que é de mais de uma pergunta, né? Foram feitas três, mas elas eram muito encadeadas e eu resolvi fazer um atendimento mais complexo, mais completo. Eu já tinha tirado as cartas, até então eu tinha perguntado à pessoa se ela aceitava a resposta em vídeo para aproveitar e criar conteúdo para o canal. Se você chegou aqui de paraquedas, eu sou o Carlos de Juan Cigano, se inscreve no nosso canal. Eu faço atendimento com baralho cigano, mas também trago umas coisas legais, com relatos, com casos, para a gente poder opinar. É um conteúdo bastante interessante, você não vai se arrepender, tá bom? E eu vou chamar aqui a nossa seguidora de Elizabeth e a gente vai fazer o atendimento dela, tá bom? Eu vou tentar dar uma resumida na pergunta dela aqui, que é o seguinte, né? Ela vem de uma relação que traz um conflito, teve alguns problemas e chegou um momento de ruptura, né? Um momento onde ele pediu perdão, onde ele pediu para ser para voltar para casa, para ter novamente o convívio, né? Então a pergunta dela quer saber se de fato eles chegaram a uma ruptura real, se há uma melhora para a mudança, o que vai acontecer mais para frente, né? Ela quer saber sobre a repetição de ciclos, se corre o risco de voltar a acontecer as mesmas coisas, os padrões de vícios, recaídas, se eles vão ficar, né? Se houve um arrependimento genuíno e verdadeiro, se tem mais o que enfrentar, né? Então tem bastante questões aqui, como vocês podem ver. E eu já estou com as cartas aqui posicionadas, que foram tiradas, justamente porque, como eu falei, decidimos de última hora que seria um atendimento guiado ali pelo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei, vai ser Elizabeth, tá? Então, Elizabeth, a sua alma não entrou nessa relação de forma superficial, né? Você ama muito profundamente, você cria raízes emocionais intensas, e quando você entrega o coração, você entrega junto a sua esperança, o seu cuidado, a sua proteção, o seu desejo de construir uma família verdadeira. As cartas mostram que você passou muito tempo tentando sustentar emocionalmente uma relação que atravessou dores muito profundas, seja de traição, de conflito, de palavras duras, de desgaste emocional, de instabilidade que começou lentamente a ferir não apenas o relacionamento, mas também a sua autoestima, a sua segurança emocional e a sua paz interior. E o mais forte é que você nunca quis apenas continuar, você queria uma transformação verdadeira. A sua alma não aceitava mais promessas vazias. Queria mudança genuína, né? Queria arrependimento real. Queria sentir que o homem ao seu lado finalmente chegasse e enxergasse o peso daquilo que ele perdeu. E espiritualmente, é exatamente isso que as cartas mostram que está acontecendo agora. Então, o momento que você está vivendo fala de uma ruptura muito séria acontecendo dentro dele. Tem uma quebra emocional profunda que, pela primeira vez, diz que ele parece ter sentido verdadeiramente o risco da perda, não só racionalmente, mas emocionalmente e espiritualmente. As cartas mostram alguém que vinha vivendo padrões destrutivos, confusão emocional, impulsividade, comportamentos repetitivos, mas que agora entrou num estado de choque emocional diante da possibilidade concreta de perder a família. E o pedido de perdão não aparece vazio no jogo. Existe um arrependimento verdadeiro surgindo, sim, mas as cartas também mostram algo importante. O arrependimento sozinho, ele ele não pode segurar, sustentar e encerrar padrões antigos de forma imediata. Tenha cuidado com isso. Então, o destino mostra sim uma reconstrução possível, mas também fala de um processo delicado de transformação que ainda vai exigir vigilância emocional, maturidade, continuidade nas mudanças, né? A primeira carta que apareceu aqui na nossa sequência é o caixão, e ele mostra a ruptura real de um ciclo antigo. Então essa carta vem muito forte para a sua pergunta, né? Ela fala de encerramento, fala de choque emocional, fala de perda sentida profundamente, fala de transformação obrigatória, fala do fim de um padrão destrutivo.
Então ela mostra que algo dentro dele realmente quebrou. E o medo de perder você e o filho, né, provocou uma ruptura emocional muito importante. E logo em seguida a gente tem a energia do jardim, que fala da relação exposta ao desgaste externo, às influências, às interferências emocionais. Então essa carta confirma que muitos conflitos cresceram porque o relacionamento perdeu proteção emocional interna. Problemas passaram a circular, contaminar e enfraquecer a conexão entre vocês. Mas agora o jardim também mostra uma tentativa de reconstrução de convivência e de reaproximação. E a gente tem aqui a carta dos caminhos, que mostram a escolha. É a carta do poder de escolha. Elas mostram que, de maneira central, né, que revelam que ele chegou num ponto onde ele precisou decidir. Ou continua destruindo a própria vida, ou muda. E espiritualmente, as cartas mostram que ele escolheu lutar pela família. Mas também indicam que haverá momentos futuros que novas escolhas vão precisar ser feitas diariamente. Certo? A lua, ela vem aqui indicando culpa, emoções profundas, consciência emocional despertando, né? Então ela fala de um arrependimento verdadeiro, fala de um sofrimento interno, fala do medo de perda, fala da sensibilidade emocional aumentando, fala da necessidade de cura psicológica. Então o fato dele mencionar aí para você que gostaria de um atendimento médico, aparece muito alinhado com essa energia. Então a lua mostra alguém emocionalmente abalado e começando finalmente a olhar para os próprios desequilíbrios internos. E alguém que você me confirmou que era tão duro, né? E parece que foi quebrado, certo? E a gente tem a raposa. É a carta mais delicada aqui, porque ela mostra que os padrões antigos não desapareceram completamente. A gente sabe que ninguém muda do dia para a noite. Então existe risco sim de recaídas emocionais, de manipulação defensiva, de comportamento instável, de impulsos antigos retornarem se ele parar o processo de mudança. Então a raposa, de maneira nenhuma, ela está destruindo a leitura e nem te assustando, mas ela está alertando você que a transformação precisa ser sustentada por atitude constante. E é o que eu te disse hoje. Foque nas atitudes, certo? O buquê vem aqui mostrando a reconciliação, mostrando uma melhora afetiva, mostrando uma reaproximação sincera. E essa carta confirma um desejo real de reconstruir. Ela fala de um carinho retornando, de uma convivência mais leve aos poucos, de uma tentativa genuína de trazer felicidade de volta para a relação. E ela suaviza muito a energia pesada das cartas anteriores, né? Agora tem a carta da chave, que não podia fechar esse jogo de maneira melhor, né? A carta da chave vem dizer aqui pra gente que há uma abertura verdadeira para a transformação. Ela mostra a possibilidade real de mudança, o desbloqueio da relação, uma reconstrução de uma solução gradual, né? Um destino oferecendo uma nova oportunidade ao casal. Mas a chave também deixa um aviso espiritual. A porta foi aberta. Agora ambos precisarão atravessá-la conscientemente e manter esse caminho. Você perguntou sobre o caminho à frente. Então essas cartas deixam para a gente que existe um arrependimento verdadeiro, existe amor, existe desejo de reconstrução, existe possibilidade concreta de melhora, mas o destino também mostra que a relação precisa de vigilância emocional contínua, porque os padrões antigos podem tentar retornar se houver uma acomodação, se houver um abandono de um tratamento, se houver um silêncio excessivo, se houver uma falta de diálogo. Então, espiritualmente, as cartas não mostram, né, uma separação definitiva agora. Mostram uma reconstrução possível, mas uma reconstrução que vai exigir uma maturidade dos dois lados, certo? É um processo cansativo, é um processo de tempo, mas é um processo que vale a pena. Então, há pessoas que só despertam quando sentem o peso real daquilo que estavam prestes a perder, né? Então, que aquilo que foi quebrado encontre força para renascer de forma mais verdadeira na sua vida. Que as dores do passado não sejam esquecidas, mas que sejam transformadas em consciência. Porque o destino abriu uma porta rara para vocês, a chance de reconstruir tudo depois do caos.
Mas as relações renascidas, elas exigem verdade diária, exigem coragem emocional, exigem compromisso com a mudança. Então, que a raposa ela não vença a consciência, que a lua cure o que de fato estava ferido e que a chave mantenha aberta a estrada da transformação, porque quando existe arrependimento verdadeiro, até o amor ferido pode voltar a florescer, tá bom? Então fique com Deus, que o povo cigano e toda a espiritualidade maior possa abençoar esse processo de transformação e de arrependimento. E se algum de vocês se conectaram com essa mensagem, gostariam de um atendimento particular, o meu WhatsApp, o meu Instagram está aqui, se inscrevam no canal. E é isso, gente, até a próxima.